Bem, então, nos vídeos passados, né, nós falamos sobre a questão dos sistemas primário, secundário e terciário, e vimos que no primário, né, no setor primário, não sistema, no setor primário, a principal atividade é a atividade rural, né, agropecuária. Pois bem, a gente comentou quais são os sistemas da agropecuária extensivo e intensivo. Estou só fazendo um repeteco para a gente poder continuar daqui. E vimos também que ao redor do mundo, conforme a tecnologia usada, existem diversas formas de produção agropecuária, não é verdade? A produção familiar, a produção lá do Cinturão Verde, a produção plantation e por aí vai. Pois bem, acontece que tudo isso causa problemas, e é o que a gente vê agora, problemas ambientais rurais. Desde logo adiantando, os dois principais problemas são o desmatamento e a degradação do solo. Desmatamento, a gente já tem a noção do que é, né? Desmatar é tirar a cobertura vegetal. Mas por que isso acontece? O problema é, surge um dilema, né, entre preservar a natureza e incentivar o consumo. O consumo não é uma coisa ruim. O consumo é importante para movimentar a economia, gerar empregos. Se as pessoas compram mais coisa tem que ser produzida. Isso vai movimentar a economia, gerar riqueza, gerar empregos. Só que, por outro lado, preservar a natureza também traz benefícios para a nossa saúde, para os seres vivos em geral, né? Não só os seres humanos, os seres vivos em geral. E aí, esse é o dilema, porque para produzir mais, para atender o consumo, o meio ambiente necessariamente vai ser atacado. Não tem jeito. Para produzir mais, vai atacar, vai modificar o meio ambiente. E isso pode trazer graves consequências. Tá? Então, é necessário minimizar essas consequências. Olha só, a Terra hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? E acredita-se que ela está perto da sua capacidade máxima. Quando chegar, sei lá, talvez em 9 bilhões, não vai ter condições de alimentar mais gente. A Terra nos alimenta, né? Produtos agrícolas, de animais, etc. Um dia a capacidade da Terra de produzir alimentos pode acabar. E acredita-se que já está perto disso aí. Hoje, por exemplo, as espécies de plantas e de animais estão se extinguindo, desaparecendo 1000 vezes mais rápido do que o que acontecia antes do ser humano aparecer na Terra. Mas por que essas espécies se extinguem tão rapidamente hoje? O que acontece? É por causa do rápido crescimento econômico e crescimento da população, que aí vai atacando o meio ambiente, vai afetando a natureza, vai afetando os espaços naturais. Aí contamina águas, desmatamento de grande proporção, isso reduz o habitat de espécies nativas. Imaginem, numa determinada área, é só ali que se encontra determinada espécie. Essa área foi desmatada. O que acontece com essa espécie? Desaparece. A espécie vai ser extinta. Então, essa extinção é que hoje está ocorrendo muito mais rápido, 1000 vezes mais rápido do que ocorria antes do ser humano aparecer na Terra. O desmatamento, ou também chamado de desflorestamento, né, é a retirada da cobertura vegetal de uma região sem que haja reposição. Derrubam-se as árvores e deixa lá devastado sem colocar nada no lugar. É claro que esse desmatamento ele desequilibra o meio ambiente e gera uma série de problemas, não só para a natureza, mas também para o ser humano. O que causa esse desmatamento? Né? Isso vai ser perguntado de vocês. Esse desmatamento ele tem diversas causas. Coloquei algumas no livro, tem mais outras. Olha, explorar madeira de lei, uma madeira que vale muito, derrubam-se as árvores. Expansão de cultivos agrícolas. O sujeito quer plantar soja, milho, arroz, ele derruba as árvores para ele ter um campo para plantar. Formação de pastos para criar gado. Ele derruba as árvores para colocar pasto, capim, para alimentar o gado que ele vai criar. Abrir estradas, abrir clareiras para exploração mineral. Imagina, achou-se uma mina de ouro e diamantes no meio da floresta. Vão ser derrubadas as árvores para poder explorar esse mineral. Tá? A expansão urbana,
a cidade vai crescer, vão ser construídas novas casas, novos bairros, vai derrubar as árvores. Quer ver? Acho que todos vocês já passaram aqui na ponte que vai para Manacapuru. Observem que a cada vez vai surgindo um condomínio, um cemitério, um loteamento. E o que acontece? Para que isso aí apareça, as árvores são derrubadas. O primeiro sinal que você vê é isso. Limpam-se as árvores, elas são derrubadas. Isso é desmatamento, tá? As queimadas, né, principalmente naquela agricultura de produção familiar, é muito usada a queimada. A queimada acaba com a vegetação nativa. Pois bem, nos países desenvolvidos, que já fazem isso há mais tempo, hoje existem pouquíssimas áreas de vegetação nativa, né? A pouca vegetação nativa que ainda tem fica nas áreas que eles usam como preservação permanente, porque o resto já acabou. Mas por que nos países desenvolvidos existe pouca vegetação nativa? Porque lá a industrialização, a urbanização, o crescimento das cidades começou primeiro, né? Começou muito antes dos países aqui da América Latina, por exemplo. Agora, para que isso acontecesse, para que surgissem as indústrias, as cidades, a expansão, as estradas, tudo isso causou a devastação florestal. Então, hoje, eles têm pouquíssimas áreas da vegetação nativa, vegetação original. Nos países subdesenvolvidos, né, aqui na América Latina, por exemplo, como o crescimento industrial é menor, como a urbanização é menor, isso acaba favorecendo a preservação dos biomas, a preservação da vegetação nativa. Nesse aspecto de ter mais florestas nativas, né, esses países subdesenvolvidos são privilegiados, mas aqui vale aquela tática do Homem-Aranha, né? Com esse privilégio vem grande responsabilidade. Nesse negócio, grandes poderes trazem grande responsabilidade lá do Homem-Aranha? Pois é. Esses países são privilegiados porque ainda tem muita vegetação nativa, mas eles têm a responsabilidade de conservar, sem destruir essa vegetação nativa. Pode até usar, mas não pode destruir porque isso afeta o mundo todo. A retirada dessa vegetação natural, ela causa diversos problemas ambientais que nós já vimos em outros capítulos de geografia, né? Por exemplo, a perda da biodiversidade, é o que a gente comentou há pouco. As espécies que vivem nessa região podem desaparecer, né? Então, é perda da biodiversidade, ou pelo menos se reduzir. Vai afetar quando derruba a cobertura nativa, isso vai afetar as atividades extrativas. Imagine, por exemplo, quem vive da coleta de castanha do Pará, numa região. Se devastar a vegetação dessa região, acabou-se a coleta de castanha do Pará. Isso também compromete as nascentes dos cursos d'água. O que acontece? A vegetação que fica onde nasce o curso d'água, ela protege esse curso d'água, né? Ela evita, por exemplo, que seja soterrada e essa água desapareça dali. A vegetação que fica nas margens de um curso d'água, ela evita a erosão desse curso d'água. E só para a gente lembrar que vocês já sabem, essa vegetação que fica ao longo das margens de um rio, de um igarapé, de um curso d'água, é chamada de mata ciliar. Essa mata ciliar é importantíssima para evitar que esse curso d'água desapareça ou sofra pelo excesso de erosão. Tá? Então, lembre desse nome, mata ciliar, a vegetação que fica nas margens de um curso d'água. Além disso, a retirada da vegetação causa alterações climáticas. Nós já vimos isso também, né? Lembra? Quando derrubam as árvores de um local, isso reduz a evapotranspiração, ou seja, reduz a liberação de vapor d'água na atmosfera, reduz a umidade do ar. Essa umidade do ar seria levada pelo vento para regiões distantes. Essas regiões distantes vão ter menos chuvas por causa da derrubada de árvores. Nós comentamos sobre isso quando falamos que a derrubada de árvores aqui na nossa região amazônica estava reduzindo as chuvas lá no centro-oeste e no sudeste. Por quê? Porque reduz a umidade do ar pela transpiração e reduz a umidade que chega lá e que iria provocar as chuvas, tá? Bem, a proteção da diversidade biológica, ela também envolve
a proteção dos saberes tradicionais das comunidades locais. Vejam só, o nosso caboclo aqui da região, ele conhece plantas que as fábricas de remédio não conhecem. Eles conhecem plantas que são anestésicos. Vou contar um negócio para vocês. Tem um peixe aqui na nossa região, não está no livro não, tá? Chamado mandii. Esse peixe, quando se fura o olho dele, sai uma gosma. Essa gosma é analgésico, tá? Eu vi uma pessoa aqui, esse mesmo peixe, ele tem um esporão, furou o braço de uma moça, e aí um rapaz lá pegou, ele furou o braço, furou fundo, é bem profundo. Ela estava gritando de dor. Aí um rapaz pegou esse peixe, furou o olho do peixe, o próprio peixe que furou ela, pegou essa gosma e passou no braço dela. A dor passou na hora. É um remédio um analgésico poderoso, que a indústria de medicamento não conhece. O que é que esses laboratórios fazem, internacionais? Eles vêm aqui no Brasil, eles pegam esses conhecimentos, esses produtos aqui da nossa... Não é só no Brasil, não, tá? O Brasil é uma das vítimas. E simplesmente patentei isso. Olha, eu vou patentear, a partir daqui eu sou o dono desse remédio. Isso é cara de pau, tá? Isso é biopirataria. Pergunta que pode ser feita de vocês. O que é biopirataria? É quando vem um laboratório internacional e quer patentear os nossos produtos naturais ou os conhecimentos das comunidades tradicionais. Isso aconteceu recente. O Japão e a Alemanha, eles patentearam o açaí e o cupuaçu. O Japão patenteou o cupuaçu, a Alemanha o açaí. Já pensou? Olha, cupuaçu não pode usar porque o cupuaçu é nosso, o açaí é nosso. Isso é cara de pau, isso é biopirataria, tá? O governo brasileiro conseguiu cancelar lá no Japão o registro do cupuaçu e na Alemanha o registro do açaí. Então, a patente é nossa de novo, porque hoje nós temos lei que diz que o cupuaçu é uma fruta nacional, o açaí é uma fruta nacional, tá? Mas, repito, biopirataria é quando esses outros países vêm registrar os nossos produtos locais ou o conhecimento das nossas comunidades tradicionais. Bem, o outro problema é a degradação do solo, né? Os solos são o recurso que mais sofre. Mas deixa eu fazer o seguinte: esse vídeo está muito grande, eu vou parar ele por aqui para não ficar muito extenso, está com quase 13 minutos já.